Bora assistir a série, porque no Netflix aparece série. Então. De Elise, né? Elise Matsunaga? Elise Matsunaga. Era uma vez um crime. Episódio 1. A gente Vamos ver, hein? um pouco dela na série. série Tremembé, né? Foi na série Tremembé. que a gente conheceu ela, Como sim. Tremembé, né? Tremembé, sim. Tremembé. Então bora ver agora a história, né? A história dela, né? Pra ver como foi o crime que ela fez. Comenta se você tinha assistido ou não. Porque a gente viu resumido, né? Só falou ali, matou o marido esquartejado. E deixa seu like e seu comentário pra ver que vocês estão gostando e a gente continua trazendo, né? Então bora lá. E agora com a pessoa real, né? Elise, a partir desse momento eu vou fazer o seu interrogatório e eu vou gravar. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Elise Araújo Kitano Matsunaga. Me parece que essa é a Seu estado civil. Agora. Agora é. Trabalham na mesma cadeia, né? 2019. Oi? Trabalham na mesma cadeia. Tinha mais rica que a Ai, 2019 ela ainda tava presa. É isso, né? As saidinhas. Com o rosto descoberto, Elise Matsunaga saiu pela porta da frente e foi recebida pela advogada. A saidinha ou saída temporária é um direito concedido aos presos que estão no regime semiaberto. 5 vezes por ano, esses detentos têm o direito a 1 semana em liberdade. 5 Elise vezes por nunca ano. havia saído da cadeia desde que foi presa em junho de 2012. Ah, então ficou 7 anos sem Seja sair. bem-vinda ao mundo, meu amor. Ela A demorou 7 história anos. de uma anônima que ganha as manchetes policiais. Quem é Elise Matsunaga? Durante 7 anos, eu tentei entrevistar a Elise. Não achei que seria essa loucura toda. Uma mulher fria que matou e esquartejou o corpo do marido sem nenhum remorso. É uma verdadeira história de horror. Elise nunca deu nenhuma entrevista para nenhum veículo de comunicação. Vai, gente, abre pra ela passar, peraí. Tem gente que vai lá como fã, né? Olha, cheia de fãs. Tá arrependido do que você fez? A senhora sabe dela? Não, mas eu vou tentar descobrir essa semana. Você sabe que tá com os avós, né? Tem filha, né? Lembrei. Hoje eu tinha que você contar a tua história da tua filha. É só você ser verdadeiro, fala a sua verdade. Sem ficar tensa, vai. Hoje é dia bom. Bom, eu respeito a opinião das pessoas, em primeiro lugar. Eu sei que tem pessoas que compreendem o que aconteceu e sei que tem pessoas que me abominam, sei que tem pessoas que me julgam e tudo bem, é a opinião delas. Mas pelo fato de eu ter ficado todos
todos esses anos longe da minha filha, eu fiquei com medo de não poder mais encontrá-la. Então, eu quero ter a oportunidade de falar para ela o que houve de verdade. Olha, minha filha, eu tentei fazer diferente, eu tentei não errar, mas eu não consegui. E eu acho que se ela tivesse pensado na filha, ela não teria feito o que ela fez. Ela sequer concordaria em participar desse documentário. Acho que sim. Chegou aí O executivo da IOC, Marcos Kitano Matsunaga, desapareceu no último dia 20 de maio. Marcos, herdeiro de uma das maiores indústrias de alimentos do país, a IOC, empresa fundada há 52 anos pelo avô do imigrante japonês. Nossa senhora! Nós nos anos conhecemos aí, no ó. cursinho e formamos um grupo de amigos ali que são amigos que acabaram virando quase irmãos, né? O Marcos era o mais estudioso do grupo e ele era um cara muito dedicado, assim. Então, eu acho que no fundo a expectativa é de que ele estivesse sendo mesmo treinado para assumir a empresa em algum momento. E por isso eu acho que a exigência em cima dele era muito grande. O Marcos estava ligado à maioria dos projetos de expansão da empresa. E até hoje essa no espaço marca de 11 anos, famosa. cresceu mais de 10 vezes. Uma empresa que eu vi deslanchar, né? Dificuldades na sucessão do negócio familiar estariam entre os motivos da venda da marca para a multinacional americana General Mills. Eu sou repórter investigativa na cobertura de segurança pública, justiça e direitos humanos. Eu recebi uma informação de que um grande empresário de uma das famílias mais ricas do país está desaparecido. A suspeita é sequestro, porque a empresa estava sendo vendida naquela semana. E não era qualquer negociação. Era uma negociação de quase 2 bilhões de reais. Tinha muito dinheiro envolvido nisso. 2 bilhões? Sou advogado criminalista. Ingresso nesta causa representando a família do Marcos na investigação sobre este suposto sequestro. Há uma negociação em andamento e o Marcos Matsunaga estava participando junto com seu pai, junto com outros diretores e desapareceu simplesmente no meio da negociação. Você conhece a pessoa, sabe que estava 2, 3 dias de se concretizar um grande negócio do qual fazia parte. Alguma coisa aconteceu. Quem alerta sobre esse desaparecimento é a esposa, a Elise Matsunaga. Então, o senhor vai depor sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Claro? Tá claro. Muito bem. O que o senhor sabe a respeito desses fatos? Bom, agora tudo. Mas a época Dia 21 de maio, eu recebo um e-mail da Elise. A mulher tentou esconder, né? E, bom, a primeira coisa que eu imaginei foi eles devem ter tido uma outra briga, né? O que lascou ela também pode ser isso, né? Os outros já sabiam do histórico de briga deles. Eu não conseguia dormir. E eu não sei definir exatamente a minha reação na hora, porque eu
tava me sentindo muito confusa. Então, ela falou pra mim que eu teria saído de casa no domingo pra ter uma reunião com uma pessoa da empresa que tava comprando a IOC na época. Ele falou, eu tô indo numa reunião e essa reunião pode ser demora muito, então pode ser que eu não volte pra casa, porque no dia seguinte eles tinham uma reunião muito importante da empresa. Ela disse se saiu brigado, se saiu. Ela tava muito nervosa porque eu não tinha voltado pra casa, quis saber dele. Eu mandei e-mail para ele, não veio resposta. Depois eu mandei um outro e-mail para ele e eu comecei a estranhar que não vinha resposta alguma. Eu sentava na mesa e eu olhava para o lugar do Marcos e eu desejava que tudo aquilo fosse mentira, que ele estivesse ali, mesmo que fosse para brigar. Tudo bem. Um brinde. Um brinde de café, concorda? Você viu que dia bonito que tá lá fora? A previsão hoje era de chuva e frio. E como Deus é muito bom, Não deu chuva nem frio. não deixou chover. E não deixou fazer frio. Tá um dia ensolarado. É isso que você merece. Obrigada. O Marcos era muito carinhoso e eu gostava verdadeiramente de estar ao lado dele. Os relatos indicam que, no primeiro momento, a relação deles era muito harmoniosa, independentemente da condição financeira Parece um casal do Marcos, perfeito. que era muito superior à da Elise. Eles vinham de mundos diferentes. Uma vez ele apareceu com ela, apresentou para todo mundo. A gente tinha zero informação sobre quem fosse ela, onde ele a conheceu. Então, na minha cabeça passava um pouco isso, com uma moça muito mais nova, loirinha, bonitinha, não sei o que, tá encantado com ela, etc. E caiu um pouco acho que no estereótipo, assim. Ela falou que ia trazer ele aqui para conhecer a gente, mostrar das viagens que eles tinham feito, né? Eles tinham saído, né, fora do Brasil, viajar, né? Viajaram para muitos lugares, né? E trouxeram muitas fotos, né? E aí você já começa a imaginar, né? Como é que é lá, né? Onde que eles estavam, né? Tudo. Se bobear, Vendo aí? A Disney aí, ó. A gente se divertia junto. A gente gostava de conhecer coisa nova, de ver coisa nova. Então, onde você vai é uma coisa legal, é um museu legal. Eu lembro que eu sou apaixonada por Caravaggio. Eu amo de paixão, é o meu artista favorito. Eu ficava imaginando como uma pessoa, foi uma pessoa mesmo que fez isso? Nós gostávamos de ir a um restaurante, nós gostávamos de vinho. Ele gostava muito de caçar. Ele gostava, eu gostava. Nós nos entendíamos assim. Cadê a merda? Marcos, ele foi se distanciando, dizendo, olha, tô começando uma vida nova, e aí para eu poder começar essa vida com plenitude, eu preciso me afastar. Mas a gente chamava, continuava convidando ele para os encontros, etc, e ele não aparecia. O senhor disse que o casal era muito reservado em relação às questões familiares. Quando o senhor foi visitar o apartamento, o senhor conseguiu notar que o casal não estava vivendo na plenitude do casamento? Por que a gente pede que um reverendo vá até nossa casa, um sacerdote vá até nossa casa para abençoar todos os cômodos? Inclusive eu levei o meu aspersor de água benta, ele é pequeno. Eu não consegui abençoar metade, acabou a água. Aí eu tive que fazer um novo ritual de bênção sobre a água para continuar. Aquilo me intrigou um pouco.
Pedir isso, né? Pedir isso aí pra pessoa também. Depois do casamento, a gente começou a pensar em filhos. Acho que foi uma coisa natural, como acontece pra todo mundo. Eu parei de tomar pílula, eu tomava anticoncepcional e eu falei, vai acontecer de uma forma natural. E não aconteceu. Aí começou a maratona de médicos, exames, tentativa de reprodução assistida e bombardeio hormonal. Eu fiquei com uma estabilidade emocional muito grande, uma expectativa muito grande. Agora vai dar certo, vai dar certo. Você faz o exame e descobre que foi negativo. Parece que aquele castelinho desmorona. Quando que o seu casamento começou a desabar? Eu descobri que ele tinha outra há 2 anos atrás. 2 anos atrás você já descobriu que ele tinha uma coisa? Sim. Como você descobriu? A gente estava no quarto do hotel e eu falei que eu ia tomar banho. E eu perguntei se ele ia tomar banho também. Ele falou que depois eu fui tomar banho. Quando eu saí do banheiro, ele não estava no quarto. E tinha uma moça chamada no Skype. Quando eu vi aquilo, eu li todo o histórico. Que ele foi no restaurante com ela, que eles se encontravam lá. Espera um pouquinho, deixa eu escrever isso. Aí depois eu continuo, por favor. Ai, foi horrível. E ele, não é isso que você está pensando, é uma coisa de trabalho. Como que uma pessoa marca um encontro com você no hotel e é uma coisa de trabalho? Você acha que eu sou uma idiota? Eu sou tão otária assim? Fiquei muito irritada com a situação, porque eu não imaginava que ele pudesse fazer aquilo. Liguei para advogada, eu já estava disposta, eu vou me separar, já tinha tomado uma decisão. Bem nesse furacão, nessa bagunça que aconteceu tudo isso, de descobre uma traição, de vamos separar, de não vamos. Eu descobri que eu estava grávida. Bem na hora que ia separar, descobre que tá grávida. Ainda descobre traição. E foi uma coisa que mudou totalmente pra mim. Eu ia ser mãe, eu queria aquilo. Ser mãe é ser plena, né? E nossa filha nasceu no mesmo ano que a filha da Elise. Sou advogada, lecionei também por muitos anos e foi nos bancos da faculdade que eu conheci a Elise. A Elise também foi minha aluna na faculdade de Direito. A Juliana, minha esposa, deu muita aula para aquela turma. Eu não dei tanta aula assim para aquela turma da Elise, mas eu me lembro dela na faculdade, me lembro dela fazendo prova. Eu terminei a faculdade e a minha filha tinha acabado de nascer. E eu me coloquei muito na pele dela, como mãe, como esposa. Eu lembro que quando eu dei a notícia para ele, ele chorou, ele não acreditava também, ele me pediu perdão, ele se ajoelhou, ele me pediu desculpa, ele falou que não faria mais aquilo. O momento assim mais, digamos, bonito que eu vi entre os dois foi quando eu estava na maternidade. Foi um dos poucos momentos em que eu vi os dois sorrirem assim intensamente. Mas você perdoou no coração ou você ficou com o pé atrás? O que aconteceu? Perdoei. Você perdoou ele? Entendi. Social, mas não é fácil, ele tá sendo traído há 2 anos também. Ó. Não acho triste disso aí. Acho que era uma quinta-feira. Ela foi ao escritório, ela falou que o marido dela estava desaparecido, que a família já havia contatado o escritório do Dr. Durso, mas uma coisa que ela me falou que me despertou um pouco a minha atenção. Onde foi o último local que ele foi visto?
está saindo do nosso apartamento. Eu falei, então eles vão voltar no seu apartamento. É lá que eles vão fazer, como vão iniciar as investigações. E aí ela me pergunta, se a polícia for em casa, eu posso te chamar? Claro, estou aqui à disposição. Mas você já tem advogado, que é o Dr. Durso, um excelente advogado. Não, mas eu queria alguém que me acompanhasse. Quando as brigas começaram, 6 meses depois que minha filha nasceu, não foi como era, porque ele já mudou totalmente. Ele mudou a forma de tratamento, o casamento mudou. Ele saía, dava muita bola, ficava com a gente só de vez em quando. Precisava insistir para ele participar. Mas em relação ao trabalho, não. Ele falava que era. Entendi. E você? No princípio eu acreditei que era por causa do trabalho, mas depois eu achei que estava uma coisa estranha. Entendi. Marcos e a Elise, eles estavam já com problemas no casamento. Eles tinham um guia espiritual, que era um reverendo. E o reverendo, inclusive, indicou que eles fizessem terapia. E o Marcos foi atrás disso. Então ele tentou. Eu acredito que os dois genuinamente quisessem constituir uma família saudável. Eu não via mais aquele relacionamento de antes, aquela pessoa de antes. Eu estava casada com outra pessoa que eu não conhecia. Nós brigávamos muito. Porque eu falava que ele tinha outra mulher e ele insistia pra mim que não tinha. Ele falava que não tinha. Falava que eu era louca, que eu tava imaginando coisas, que eu tava procurando coisas onde não existiam. Então eu acho que eles estavam muito imbuídos de reconstruir, de apagar o passado que os perseguia. Até o momento em que Elise viu, isso também é uma suposição minha, que só ela estava cumprindo o trato. Eu precisava de uma prova, porque eu tinha certeza que ele tinha outra pessoa, mas eu não tinha como provar aquilo. Aí Vou matar, eu contratei o detetive. O negócio era terminar. A minha avó não estava muito bem, eu decidi ir pro Paraná. Ainda mentindo assim. Pensei comigo, agora vai ser a hora de eu tirar essa história limpa. E já na primeira noite que eu estava lá, o detetive me ligou e me informou: olha, ele tá em tal lugar, ele acabou de chegar no hotel, pegou a moça, saíram, foram pro restaurante. Nossa, meu Deus. Então eu não tava acreditando. Falei, nossa, mas de novo? E ainda com o cara toda hora. O detetive descrevia cada passo do Marcos. E quando eu ligava pro Marcos, e eu sabia que ele estava lá no hotel, que ele tinha acabado de pegar a moça, a amante, ele falava: eu estou indo comemorar com os compradores porque a venda da empresa saiu. Nossa, segunda noite eu fiquei arrasada, eu me senti humilhada, porque o detetive ligou pra mim e falou: olha, ele tá no restaurante japonês. E eu perguntei qual. Eu não tô acreditando que ele fez isso, porque era um restaurante que a gente frequentava tanto, a gente frequentava o balcão, inclusive. Olha, ainda levou no mesmo que levava ela. Conversávamos com o chefe. Foi um restaurante que eu apresentei pra ele. Eu contei pra minha tia a história da traição e eu lembro que ela olhou pra mim e ela falou: eu não acredito que ele tá fazendo isso. Pois é, tia. Eu preciso resolver a minha vida. Eu preciso pegar aquela gravação com o detetive, porque eu não tenho agora. E ele falou que ia me entregar quando eu voltasse a
Nós, jornalistas, temos um acordo com a polícia de não divulgar casos de sequestro em andamento. Por 2 motivos. Para preservar a vida da vítima, é claro, mas também para não atrapalhar essa negociação com os sequestradores. Eu continuei acompanhando o desdobramento do caso, mas o que me chamava muita atenção naquele momento, que definitivamente não era normal, é que não havia pedido de resgate. Aí já fez confiar, né? Elise procura a família do Marcos, levou inclusive as provas obtidas por um detetive particular que descobriu que o Marcos tinha uma amante, um segundo caso extraconjugal. E que o Marcos, depois de ser confrontado com estas provas, teria pego uma quantia de dinheiro, algumas roupas, teria saído de casa. O sentimento da família, no momento em que a Elise traz esta cena, é de surpresa. Porque o Marcos era apaixonado pela Elise. A minha sogra ficou triste quando ela viu aquelas imagens. E eu lembro que ela olhou pra mim e falou: eu não criei um filho pra isso. Até a mãe não deve ter vergonha disso. Vocês ficaram mais animados nessa busca do que quando receberam o e-mail do Marcos. Eu imediatamente engravidei a minha mãe. Engravidei aí. Agora com a Marta ela estava mais calma, porque ele tinha mandado esse e-mail, então ela falou, pelo menos a gente sabe que ele está vivo. Deixa eu que mandou foi quem então? Mulher? A família descarta a possibilidade Aí o negócio de é um que ela ficou tentando sequestro esconder, né? e passa a dar credibilidade maior à versão que a Elise trouxe. O Marcos deve estar com essa outra amante em algum lugar. Um quebra-cabeça macabro. Pedaços de uma vida abandonados em estradas de terra de Cotia, na Grande São Paulo, formando um grande mistério. Domingues era quem chefiava a equipe da Guarda Municipal de Cotia, que primeiro chegou até aqui o local, foi acionado e estava exatamente ali a primeira perna, Domingues. Exatamente. Havia 2 sacos de lixo, como os senhores estão vendo. Nenhum deles estava a pedra, né, com o pé, e ao lado aqui estava um saco com as roupas, com a calça e a camisa ensanguentada. Sou repórter, atuo na cobertura policial. Era mais um dia que eu estava caçando uma história. O guarda civil ligou para mim. Olha, achamos uma perna. Cerca de 1 hora depois, mais peças. O tronco estava perto dali. Também um saco azul, exposto em uma estrada de terra bem próxima. Tudo leva a crer que são da mesma pessoa. Agora, quem? Eu tive uma dificuldade muito grande de emplacar essa pauta, porque era um corpo, um pedaço de um corpo que não tinha uma história. E eu dizia, gente, a gente está falando de um cara extremamente branco, alguém que está com a unha feita, um cuidado muito grande, e nunca deu uma topada. Estas peças de roupa são as únicas pistas que a polícia tem. Uma calça da grife diesel custa cerca de R$600. A camiseta polo de manga comprida da Ralph Lauren também é cara, cerca de R$300 no mercado formal. Uma calça custava um salário mínimo. Eu não sabia que existia uma calça que custava esse valor.
É muita grana numa calça. Gente, tem que colocar isso no ar. As roupas também lascou, hein? Foto de membros inferiores. Talvez tivesse roupa. Aqui é a foto da cintura, onde se identifica que é a cueca de grife. Eu fui delegado dos grandes eventos de São Paulo, né? Fórmula 1, Carnaval. Na época dos fatos, eu estava nativo ainda, quando eu fui chamado pelo meu superior, falou: Mauro, há um caso aqui que vai ter grande repercussão. Aí eu falei: quem é a vítima? Ele falou: a gente não sabe, está como desconhecido, mas a gente passa a bola para quem sabe jogar. E aí eu vi as fotos, vi os laudos, eu falei: olha, os cortes eram precisos, cortes de quem sabia, de conhecia a anatomia. E era um crime de ódio. Quem cometeu esse tipo de delito tinha grande ódio da pessoa, porque deve existir muita proximidade entre autor e vítima. Realmente, né? Pra picotar assim. Chegamos. Nova casa. Temporariamente. Aqui em cima. E à direita. Desculpa. Te desculpa. E obrigado por não desistir de mim quando eu já tinha desistido. A minha tia sempre foi me visitar na prisão. Como a minha mãe e meu pai já faleceram, ela abraçou esse papel. Nós testemunhamos que a tia mensalmente vinha visitá-la, viajava 18, 20 horas para ficar poucas horas lá no domingo e fazer todo esse trajeto de volta. Isso aí é amar mesmo. E eu só consigo ver amor nisso. Eu não consigo ver outra explicação. Essa primeira saída dela, eu quis mais que ela aproveitasse, né? O tempo que a gente tinha junto pra gente, ela curtia ali o lugarzinho que ela tava. E a tia nem parece tão mais velha que ela, né? Falei, tudo então, tem seu tempo, né? E a gente vai conversar sobre isso ainda, né? Pra mim poder entender. Será que dessa série que ela tá falando, na série Tremembé, que ganhou 1 milhão? Eu acho que sim, viu? Mas aqueles 1 milhão ficou quase nada no final. Igual mostrou que ela ficou com quase nada mesmo, que o advogado tirou bastante. Essa musiquinha. Quando começaram as ofensas e ele começou a mudar o comportamento, eu tava tão confusa, eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Foi uma coisa tão rápida, uma ladeira abaixo, o meu casamento. E eu falei, eu quero me separar. Ele olhou pra mim e falou, você acha que alguém da sua reputação vai encontrar um príncipe encantado? Eu conheço o homem. Você só vai encontrar alguém pra comer a sua buceta. Nessas palavras, dessa forma. A polícia conseguiu agora uma testemunha importante. Um morador da região que passava por essa estrada viu quando um homem parou uma moto preta exatamente aqui neste local, abriu o baú e jogou mais um saco azul aqui no meio deste mato. Dentro deste saco havia mais um pedaço do cadáver. Nossa. Embora seja um pouco mórbido, tinha um mistério que as pessoas querem desvendar, quase que um desafio.
Principalmente as pessoas adoram inventar história. Toda hora aparecia alguém que tinha visto um carro preto e tinha visto um grupo andando na mata, um cara com um saco na cabeça. Entre os moradores da região, o medo impera. O meu medo maior é quando ele falava que eu tava louca e que ele ia me internar. Ela menciona que o casamento acabou, que ela teve pela vida. Ele ameaçou me internar inúmeras vezes. E aí, ao longo do tempo, nós paramos de convidar ele para ir até nos encontros da gente, né? Porque ele não ia nunca. O cara foi brincando com a loucura da mulher. Ele mandou uma mensagem dizendo que pediu desculpa, que queria se reaproximar, que tinha agido errado e se afastar, e dizendo que queria se encontrar para explicar as coisas, para contar o que tinha acontecido com ele, etc. Um mistério que insiste em não chegar ao fim. Pedaços de um quebra-cabeça macabro que aparecem um dia após o outro, sempre de forma semelhante, cortes precisos, pouco sangue. Ainda faltam algumas peças fundamentais para a identificação da vítima. Ele falou, inclusive, pro reverendo que ele tinha encontrado uma clínica em Campinas. Eu nem sabia que isso já estava nessa altura. Eu sugeri para ele se ele teria talvez a possibilidade de entrar em contato com um psiquiatra ambulatorial. Esse cara era um demo também, viu? Que pudesse medicá-la, tranquilizá-la e eventualmente até depois se ver uma possibilidade de internação para ela. Que isso? Eu fiz estágio no hospital psiquiátrico. As pessoas chegam lá, são medicadas, são dopadas, ficam babando e não sabem em que planetas elas estão. Desta vez, dos sacos de lixo azuis saíram um braço e uma cabeça. Obviamente, nunca mais eu veria minha filha e... se eu chegar nessa situação, como que eu vou sair? E ele não apareceu no encontro. E aí ficou aquela discussão, né? De, tá vendo? Furou de novo e não sei o quê. E a gente começou a mandar mensagem, cadê você? Não tiveram mais notícia. Numas de nossas intermináveis brigas na sala de jantar, eu falei que eu ia embora pro Paraná. E ele ficou tão nervoso, ele falou: vai pra lá. Você não ousa levar minha filha, deixa minha filha aqui. Porque se você for levá-la, você vai levar um tiro e não vai saber nem de onde veio. A cabeça tem uma perfuração provocada por um tiro que entrou na lateral do couro cabeludo e saiu na altura da mandíbula. Eu não tinha dúvidas que ele pudesse fazer isso. As digitais não estão tão preservadas quanto se esperava. A cabeça, no entanto, tem os traços do rosto ainda conservados. Verifica-se que se trata... Nesse caso, desses dois doidos ia ser um ou outro. Aí é o primeiro já que ele ameaçou ela contato das também. duas histórias. A mulher foi lá e fez primeiro. A morte é uma curiosidade para todos. Então, aquilo que inicialmente promove uma repugnância, a partir de uma certa hora, vira um atrativo. Eu vou falar um negócio para a senhora, mas não diga para ninguém. A pessoa é sempre mais bonita por dentro do que por fora. Como é que é? Eu não vou sair no mundo abrindo as pessoas, tá certo? Eu só fiz isso daí por dever de ofício. Mas que as pessoas são mais bonitas por dentro do que por fora, isso é verdade. É critério de avaliação de beleza. Não falando que as pessoas são bonitas pelos órgãos dentro. É isso. Só que estava em estado de deterioração. Eu ainda, naquele momento, ainda queria acreditar que eu não fosse uma parte marcante do corpo do meu irmão era a mão dele. Eu solicitei ao funcionário se eu poderia ver a mão do meu irmão. Me perguntou se
Eu tinha certeza que eu estava aqui. Eu entrei no ar para dar notícia que tinha sido identificado o corpo e que era o Marcos Matsunaga, herdeiro do Grupo Ioki, que tinha sido vendido numa transação bilionária. Já que era um dos empresários mais ricos do país, a pressão para que fosse resolvido o quanto antes foi gigante. Com certeza, aí ficaram mais Conversei com o irmão da vítima, comecei a perguntar se o irmão era casado. Ele disse sim. O que ela faz? Ela é formada em Direito, ela faz curso de vinho, ela é enóloga. E o senhor sabe o que ela fazia antes de ser casada com ele? Aí ele pega e me fala, ela era enfermeira. Eu falei, enfermeira? Quando eu fiz enfermagem, a gente tinha uma preparação psicológica para você não se envolver com aquilo, com aquele paciente, com aquela dor, com aquela doença, porque se eu quisesse ajudar de alguma forma, eu não podia cair ali, ou começar a chorar, ou, enfim, ver uma pessoa morrer e me abalar por isso. E quando você fala da morte do segundo Então ela também já tinha sofrido porque era enfermeira, falando isso. Sim. Eu nunca vou esquecer, por exemplo, a primeira pessoa que eu vi morrer. Eu lembro dela nitidamente, como se fosse agora. Eu lembro que muitos alunos desistiram. Não quando estava na parte teórica, mas quando a gente foi para a prática, porque é muito diferente. A Elise, ela era enfermeira de centro cirúrgico, né? Você aprende olhando. O diretor da empresa, junto com o Mauro, e olhando. A gente foi pra prática, porque é muito diferente. A Elise, ela era enfermeira de centro cirúrgico, né? Você aprende olhando. O diretor da empresa, junto com o Mauro, irmão do Marcos, foram ao apartamento e passaram a olhar, junto com Elise, todas as gravações do dia no qual Elise disse que ele saiu. Determinei que fosse até o prédio buscar as imagens. Falei pro policial que edita os vídeos, você vai ficar a noite inteira trabalhando nisso. Olha linha por linha. Olharam tudo e não encontraram nenhuma imagem dele saindo do apartamento ou do prédio. Bingo. No Paraná, eu tava 3 noites sem dormir. A minha tia estava lá, eu contei pra ela a história da traição e aí eu falei, eu preciso voltar. Eu me lembro que quando eu me despedi da minha avó, foi um abraço tão intenso, tão... Ela me abraçou e falou, por que você não fica? No elevador é possível ver quando Elise, o marido, a filha e a babá chegam às 6h35 da tarde do dia 19 de maio, um sábado. O Marcos foi me pegar no aeroporto. E eu lembro que estava tentando agir naturalmente, como se eu não tivesse escutado nada daquilo. Como se não existisse detetive nenhum. Consegui uma quebra de todos os sigilos telefônicos da Elise. Peguei os endereços das chamadas, fizemos um cruzamento e nós colocamos ela exatamente no local onde foi deslocado o corpo, no horário que alguém viu um carro jogando aquele saco azul. A babá é dispensada do serviço. Por volta das 7 horas, o empresário desce para buscar uma pizza. E a roupa que ele estava nas imagens com a pizza é a mesma camisa marrom com a calça jeans. Olha, até chutou. Eu tava tão sufocada, tava tão na minha garganta aquilo, tava aqui, ó, e eu não conseguia mais manter. Já estava com mandado de busca na minha mão e fui cumprir mandado de busca na casa dela. Ele pegou a pizza, a gente foi jantar. E como sempre,
mesa de jantar, começou uma nova discussão. Cada vez que eu citava outra mulher, ele, você tá louca, você tá louca, você tá louca. Eu já sei de tudo. Eu contratei um detetive. Aí eu lembro que ele me deu um tapa no rosto e ele nunca tinha feito isso. A primeira pergunta que eu fiz pra ela foi a seguinte: por que você matou o Marcos? Aí ela olha pra mim e fica uns 2 minutos me olhando e não responde. Ele negava aquilo de uma forma tão extrema e me colocava numa situação de culpada. O que tá acontecendo comigo? Será que eu tô doida mesmo? Eu só sei que eu fui pro móvel na outra sala e peguei a minha arma. Atira, sua fraca. Atira. Some daqui. Vai pro Paraná com sua família de bosta. Deixa minha filha aqui. Depois de um bom tempo, ela falou: não fui eu. Agora peguei. Já teve certeza, porque a mulher demorou ainda pra negar. No dia seguinte, o circuito interno registra a saída de Elise. Ela usa uma das malas pretas para travar a porta do elevador, enquanto puxa as outras duas. Às 11h50 da noite do mesmo dia, ela volta para o apartamento sem as malas. Eu falei pra ela: você não precisa mais me falar nada. Vou te iniciar pelo crime, eu sei que foi você. Você sabe que foi você. Você só vai me dar um pouquinho mais de trabalho. Só isso. A Elise me liga e diz: olha, tem um delegado de polícia aqui na minha casa. Ele foi para ter um mandado de busca e apreensão. E eu gostaria que o senhor viesse para cá. Suspeita do crime Elise está chegando exatamente nesse momento aí. Elise Matsunaga chegou para a sede do Departamento de Homicídios da Polícia de São Paulo. Estava algemada. O depoimento começou um pouco antes das 11 da manhã, surpreendentemente com a confissão da viúva. Ela disse ter executado o marido. Será que a confissão é um arrependimento da viúva? Ou uma estratégia da defesa para diminuir a pena? É muito difícil acreditar que no meio de uma transação de 2 bilhões, alguém é assassinado porque traiu a mulher. Não faz sentido. Elise Matsunaga vai ficar frente a frente com a justiça em um dos mais esperados julgamentos do país. Crime passional, como sugere a defesa, ou um assassinato premeditado, como vai tentar provar a promotoria? Ela forjou uma série de situações que deixa bem claro uma coisa. Ela queria matar o Marcos. Ela foi extremamente dissimulada. A todo momento, ela interpretou um papel de vítima, sabendo que ela tinha acabado de assassinar o marido, de esquartejá-lo, e ela conseguiu desempenhar esse papel. Eu ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho. Ódio, né? A raiva. Eu tava sentindo tanta coisa ali. Só pode ser isso. Eu tava sentindo raiva dele, eu tava sentindo medo, eu tava sentindo alívio de eu não estar louca. O meu acordo com ela era: fala a verdade pra mim. Muitas coisas aí, hein? Complicado. Pois Aí na relação dos dois, um ia morrer. Se não... E ele acabou indo primeiro, né? Pois é, mas vamos só assistir Doideira. o resto também pra gente sair um pouco mais, Então, a conclusão final da nossa opinião, né? Pois Agora é, que o cara morreu, morreu. Mas deixa seu like, seu comentário se vocês querem que a gente continue, que só vai depender do apoio de vocês, Sim né? mesmo, sim. Nos vemos no próximo episódio.